Doutora, por que que é difícil para algumas mulheres identificar que ela está dentro de um relacionamento abusivo, né? Até onde ela Sim. consegue separar o que é normal do que é Uhum. abusivo? Como você falou, existe Sim, uma cultura de achar normal a outra isso. pessoa mandar, Alguns né? comportamentos, Aham. sim. E aí, essa cultura, como você estava falando, às vezes as pessoas costumam naturalizar os ciúmes de ser algo bonitinho. Ah, ele tá Sim. com ciúmes, é porque ele gosta da outra pessoa. Mas até que ponto? Uhum. Sentir ciúmes é natural do ser humano, mas até onde esse ciúmes vai? É um ciúmes, por exemplo, com motivo? Você saiu com sua companheira, de repente alguém realmente chamou a atenção da sua companheira e falou Uhum. com ela na sua frente? Aí você tá com motivo. Uhum. Porque a outra pessoa te desrespeitou a presença da outra pessoa. Mas aí, às vezes é muito comum acontecer, né, em situação de um ciúmes patológico, que a gente chama, da mulher sair pro trabalho. E às vezes ela sair pro trabalho, o outro já fica imaginando, será que ela vai me trair? Ah, tem fulano lá no trabalho, então pode ser que vai acontecer alguma coisa. Eu não gosto que ela esteja perto de fulano, porque fulano dá em cima dela. Então o que é que ele faz? Esses ciúmes dele muitas vezes, então acaba impedindo aquela mulher de trabalhar. Uhum. Você não vai trabalhar. Se você for trabalhar, a gente termina o relacionamento. Então começam as chantagens. Então aquela mulher, muitas vezes cobrada pela sociedade para ter um relacionamento, às vezes ela se permite ficar Uhum. naquele relacionamento, porque a questão social, né, da nossa sociedade, aliás, ela cobra tanto que a mulher esteja no relacionamento, que para ser feliz ela merece um relacionamento, Uhum. que muitas vezes é difícil para ela sair desse relacionamento por medo do julgamento das Sim. pessoas, principalmente da sociedade, mas muito também importante os familiares, que muitas Uhum. vezes são os primeiros a apontar para aquela mulher: você está saindo do relacionamento porque o outro é uma pessoa tão boa para você, mas o outro não sabe o que ela vivencia. Sim. Então a cabeça da mulher realmente fica com muita angústia, com muito sofrimento, de ter que lidar, né, com uma idealização, de uma frustração, de repente ela entrou num relacionamento, tava indo tudo bem, de repente o outro se mostrou, né, agressivo ali ao longo do tempo, começou a praticar a violência psicológica, né, ou os outros tipos ao longo do relacionamento. Então chega realmente um momento que aquela mulher fica muito confusa, e realmente o sentimento de confusão, ele é presente para quem vivencia o relacionamento abusivo. Aham. Realmente a cabeça dela fica muito confusa, ela fica muito angustiada, ela fica muito deprimida, às vezes ela fica paralisada, às vezes ela não consegue realmente tentar sair daquele relacionamento, como a gente estava falando. Sim. Então, essa confusão de sentimentos, às vezes gera uma dificuldade de sair desse relacionamento abusivo. Às vezes também a baixa autoestima, né, que aquela mulher às vezes também, né, já sofre uma dificuldade, né, de ter um relacionamento saudável. Às vezes também tem mulheres que já passaram por outros relacionamentos abusivos, né, uma Uhum. repetição de relacionamentos. Então isso vai variar muito, né, mas algo muito comum que ocorre realmente esse misto, né, de sentimentos, de confusão emocional que aquela mulher está ali inserida, a questão, né, da frustração também, lidar com aquele relacionamento, a falsa esperança de mudança na Sim. fase de lua de mel que a gente estava falando. Então, realmente, a mulher acredita que vai mudar, né, que ela vai dar uma nova chance, que o companheiro vai mudar, de que as coisas vão melhorar. Tem um outro fator muito importante, que são os filhos. A mulher com muito medo, né, de não ter ali né, de não ter, por exemplo, o básico, né, a alimentação, Uhum. os estudos para o seu filho, às vezes quem dá, né, tudo isso às vezes é o companheiro. Então tem muitos fatores que às vezes impedem daquela mulher sair, né, e realmente perceber e se conscientizar que ela está num relacionamento abusivo. Uhum. E como a gente sempre fala, uma pessoa que está de fora do relacionamento é muito mais fácil para ela perceber, porque ela não está ali dentro, ela não tem sentimentos, ela não Uhum. envolve sentimentos Sim. como aquela mulher tem, né, pelo seu Uhum. companheiro. Então existe realmente uma idealização, a nossa cultura, as histórias infantis que a gente tem são histórias realmente de que o homem vai salvar a mulher, de que o homem vai tirar aquela mulher daquela casa, né? Os contos de fadas que a Sim. gente tem das meninas, nas nossas histórias infantis, são contos realmente e que às vezes até trazem já uma questão de violência, no sentido de um beijo. Quando a pessoa não quer um beijo e a outra vem e rouba um beijo, a gente tem histórias infantis assim. Romantiza tudo isso, né? Exatamente. Então acaba trazendo, né, um aspecto de romantização de alguns Uhum. comportamentos e acaba naturalizando.
alguns comportamentos desse tipo. Então, as histórias infantis, né, que a gente tem, por exemplo, de um príncipe que vai lá e acorda, né, a outra com um beijo. Então, aquilo ali, né, já é algo muito romantizado, muito naturalizado para as crianças que vão formando, né, que vão crescendo e vão se tornando mulheres. E, às vezes, também mulheres que já passaram, né, por relacionamentos assim, eu falo relacionamentos, às vezes, com pai e com mãe, e que, às vezes, né, achava normal o pai proibir a pessoa de trabalhar, proibir, né, a sua mãe de trabalhar, mas dando algo para ela em troca, né, como se fosse uma moeda de troca, mas impedindo que ela tome suas decisões, impedindo que ela escolha uma cor do seu esmalte, impedindo que ela escolha um corte de cabelo, coisas simples, mas que muitas vezes também, né, é caracterizado como violência e que foi naturalizado pela sociedade. Achar que a outra pessoa, né, que o homem pode ditar o que ela pode vestir, o que ela pode escolher. Então, quando a pessoa está realmente em um relacionamento abusivo, para a gente fechar essa pergunta, para ela envolve um misto de sentimentos e emoções, então por isso que realmente ela tem muita dificuldade em perceber que ela está vivenciando, né, tudo aquilo. Então, é algo também para a gente que está de fora tentar acolher aquela pessoa. E muito pelo contrário, né, o que acontece, que é o julgamento. A gente tentar ouvir o que aquela mulher tem para dizer, né, se ela quiser conversar conosco, a gente tentar escutar realmente, porque às vezes essas mulheres elas não conseguem nem se abrir, às vezes, para outras pessoas também, por medo justamente do julgamento, do que o outro vai pensar, olha o que o outro vai imaginar, eu tô num relacionamento desse, o que as pessoas vão dizer. Então, é como se realmente, né, viesse um banho de água fria ali, de tudo que aquela pessoa idealizou para a vida dela, e de repente ela se depara, né, com aquilo ali. E é uma situação também que ocorre, né, com qualquer mulher, independente da faixa etária que ela tiver, ela pode sim passar por um relacionamento abusivo, porque os relacionamentos abusivos, às vezes, pode ser que ele ocorra já inicialmente com uma proibição, com um controle ali, né, do celular, com o controle das finanças do outro, querendo olhar as mensagens, invadindo a privacidade, e tido, né, como ciúmes natural, então a pessoa realmente vai deixando, e quando vai ver já tá, né, em outros tipos de violência também. A nossa próxima pergunta aqui, praticamente você já respondeu ela quase toda, né, que são sobre os tipos de violência. Você já falou quase violência física, patrimonial, moral, psicológica. Ao longo do nosso bate-papo você vai falando. Sim. Mas uma específica a gente não tocou, que é a violência sexual. Sim. Que muita gente às vezes acha também que é algo que só acontece entre duas pessoas que não têm um relacionamento, né? Sim. Acha que por ser um casal, tem que ter o relacionamento sexual, independente se a pessoa está afim ou não. Ou seja, é outro tabu que precisa ser quebrado, né? Que o sexo sem consentimento, ele é violência também dentro do relacionamento, né? Sim. E aí cabe a gente falar que o não, ele continua sendo não, independente se a pessoa está em um relacionamento ou não. Sim. E aí entra aquela questão que você tinha falado, né? Que a gente tinha conversado, da submissão. Sim. Até onde que a outra pessoa, ela tem que deixar, né, de escolher para agradar a outra pessoa. E até onde que você dizer um sim para agradar o outro e tá desagradando a si mesmo. Então é algo a se pensar. E às vezes ocorre muito isso realmente. Às vezes as pessoas que estão em um relacionamento, né, afetivo ali, seja namorado, seja casamento, enfim, às vezes a pessoa realmente ela acha que ela tem obrigação. E às vezes ela começa a se desagradar para agradar o outro. Então, olha o quanto que isso acende o sinal de alerta de uma pessoa deixar, né, os seus desejos, as suas escolhas para agradar o outro. O tanto que isso é adoecedor, você deixar a sua escolha de lado para agradar alguém. Então, muitas vezes, realmente ocorre, né, essa naturalização de que a mulher ela tem que ser submissa ao homem no relacionamento. E às vezes o homem também acredita, né, nessa questão que você mencionou. Então, por isso que às vezes a pessoa acha que não é violência sexual. Só que a violência sexual, ela vai muito mais além, né, do que essa questão do consentimento. Realmente, essa questão da mulher não querer e o outro forçar é violência. Mas também quando a mulher, por exemplo, ela quer ter um método contraceptivo e o homem retira dela, isso também é violência. Você está impedindo ela, né, de prevenir uma gestação. Então, quando
né, o companheiro ali obriga a outra pessoa a não tomar, por exemplo, uma injeção, a não tomar um comprimido, ele também tá realmente fazendo uma violência, né, contra ela. Então, a partir desse momento que ele não respeita a sua decisão, que ele não respeita a decisão daquela mulher, que ela não quer ter filho naquele momento, ele também está violentando ela. Também existe, e que é algo assim que as pessoas às vezes ficam horrorizadas e que acontece sim em casos de relacionamento abusivo, é muitas vezes esse homem obrigar aquela mulher a se prostituir para arrecadar dinheiro para ele, ou ver ela sofrer, que às vezes é muito comum de acontecer e é algo pouco dito, porque as pessoas têm muita vergonha, então é algo que às vezes, né, guarda para si mesmo por conta do julgamento, e é algo muito, né, particular, então as pessoas realmente guardam, né, esse tipo de situação. Mas é muito comum em relacionamento abusivo, às vezes, um homem obrigar ela a manter, né, sexo com outros homens, de forçar, né, ela a fazer sem o seu consentimento também. Então, a violência sexual ela vai muito além disso, né, de forçar a pessoa, mas também de retirar essas escolhas da pessoa não querer ter filho, obrigar, né, ela a querer ter uma gestação, obrigar ela a abortar também. Tudo isso, né, entra na violência sexual. Tem uma também, que é a violência patrimonial, que a gente até mencionou rapidamente, mas que às vezes é pouco claro para as pessoas. Como é que seria isso? Essa violência patrimonial é quando o companheiro, ele começa, então, a destruir coisas, né, pertences daquela mulher. Como, por exemplo, seus documentos, suas roupas, né, coisas que diz respeito a ela, pertences que diz respeito àquela mulher. Então, ele começa realmente a destruir, por exemplo, o celular que é dela. Às vezes, ele pega coisas sentimental, né? Ou até mesmo animais de estimação, que é muito sentimental, né? E às vezes machuca, né? A chantageia para que ela não faça, né? Alguma denúncia. Então, a violência em si, ela perpassa por todas aquelas que a gente estava falando, psicológica, moral, física, né, a sexual e a patrimonial também. Então, às vezes, né, por meio de objetos afetivos que aquela mulher gosta muito, ele quebra, né, para mostrar para ela que é ele quem manda ali. Então, às vezes, é uma forma também, né, de intimidar aquela mulher, quebrar, né, um objeto que ela tem ali na casa dela, que ela goste muito, que tem um valor, né, muito, muito sentimental para ela. Uma outra coisa muito importante é também quando a mulher tem, né, por exemplo, o seu financeiro, tem a sua renda, e aquele homem pega aquele valor para ele. Então, ele gerenciar, né, sem autorização dela também é violência patrimonial. Ele recebeu o Bolsa Família, por exemplo, que é dela. De repente, né, essa mulher tá ali, recebe Bolsa Família, mas dela e dos filhos, que às vezes não é, né, o mesmo companheiro, o mesmo pai dos filhos, então às vezes ele recebe esse Bolsa Família, retira dela o direito, também é violência patrimonial. Então, esse tipo de violência também é muito comum de ocorrer e que às vezes as pessoas também não percebem. A invasão, né, da privacidade da mulher com o celular, de quebrar, né, um celular especificamente, que é algo também que é muito importante na vida de todo mundo hoje em dia, que todo mundo necessita. Então, essa violência também é muito comum de ocorrer e é algo também que a gente precisa dizer. E a psicológica, que a gente já mencionou aqui, é algo muito importante e também que é muito sutil. Às vezes ela acontece de uma maneira muito escondida e às vezes a pessoa realmente não observa. Como a gente falou, a questão de impedir, né, do direito de ir e vir daquela mulher já é caracterizado. Então, você retirar o direito da sua companheira de ir, né, até um ambiente que ela gosta, um ambiente saudável, né, que não tem nada demais, aquilo ali já é violência. Suponhamos, né, que sua namorada, sua companheira, queira ir no aniversário de uma amiga. Então, o namorado, você não vai, porque eu não gosto da sua amiga, não permito que você vai. De repente, ela vai, né, para casa de um familiar, ele não permite que ela vá sozinha, você não vai, porque eu não quero que você vai. Então, tudo isso também é violência psicológica. Mas também o que é violência psicológica, né? Quando diminui a autoestima, então, daquela mulher. Ah, olha como é que você tá feia, você vai sair desse jeito? Olha o seu corpo, vai fazer alguma coisa. Aí, às vezes, a pessoa quer fazer atividade física, mas o outro não permite. Sim. Por quê? Porque quanto mais isolada, né, aquela mulher fica, mais a autoestima dela vai abaixar, mais ela vai perdendo sua identidade, então ela vai perdendo seu direito, né, de autonomia, de escolha, de escolher, né, um trabalho que ela queira. Então, também é comum, situação de violência psicológica,
o companheiro impedia a mulher de trabalhar. Não, você não vai trabalhar. Minha mulher não trabalha, mulher minha não é para trabalhar, é para ficar em casa cuidando dos filhos. Então aí tem a naturalização de que, né, você até tinha dito de que lugar de mulher é na cozinha, tem muitas frases desse tipo por aí. Tanto é que muitas vezes quando a mulher tá num espaço que era propriamente, né, antigamente era dito que era um lugar masculino, como política ou outros tipos, às vezes a forma como os outros vão ofender essas mulheres é nesse tipo, é no trânsito, que às vezes ofende aquela mulher de que ela não sabe dirigir, que ela não tem capacidade de dirigir, é na política, então às vezes tentando intimidar, né, tentando diminuir a voz daquela mulher, tentando então abaixar a autoestima dela, né, tentando inferiorizar ela em determinados espaços. Então é muito comum a gente ver mulheres conquistando espaços, né, espaços que eram ditos masculinos, e às vezes em rede social você vê um comentário desse tipo. Mulher tem que estar em casa, cuidando dos filhos. Esse lugar aí não é lugar de mulher. As questões de músicas, né, que fazem apologia à violência, e muitas vezes a pessoa não percebe aquilo ali e absorve aquilo de maneira natural. Qual que é a dificuldade para as adolescentes nesse sentido? Antes de responder sua pergunta, especificamente, quando eu fiz o estudo, né, sobre violência doméstica contra a mulher, eu e minha colega Letícia, né, a gente teve uma mestre junto com a gente, que é a nossa professora e que é realmente uma pessoa que luta, né, pelos direitos das mulheres, que é a Leila Guzmão. Ela é uma pessoa muito conhecida e é uma pessoa que realmente vai em busca dos direitos dessas mulheres. A gente tem Maísa também, que está à frente da Defensoria Pública, né, da mulher lá em Montes Claros, que também é uma outra pessoa muito conhecida de renome aqui, né, na nossa região. Então, na época que a gente fez esses estudos, a gente fez pesquisas, né, na nossa região, a gente estudou artigos que já tinham sido publicados, né, aqui na nossa região também e no nosso país. E quando a gente resolveu fazer um estudo sobre essas frases que as pessoas diziam, né, no dia a dia, que eram frases preconceituosas, a gente percebeu também que essa cultura machista, ela tá em frases, mas ela também tá em músicas, igual você falou. Ela tá em música, ela tá em novelas, em frases ali que às vezes a gente fala e que às vezes a gente não para pra prestar atenção o quanto que aquela frase que a gente diz, ela tem um conteúdo muito preconceituoso. Ela remete, né, realmente a uma inferiorização da mulher, a uma objetificação da mulher também. Então, as músicas, sim, né, poemas, outras coisas também, livros. A gente tem muita coisa da nossa sociedade, se a gente vivencia, né, uma sociedade que é patriarcal, né, e machista, então tudo, né, que diz respeito à mídia, às questões redes sociais, os memes, né? Os memes, então tudo que a gente vai ter sim, né, uma pinceladazinha aí de algo que mostra que a gente ainda é uma cultura patriarcal. Apesar das conscientizações das pessoas, né, das mulheres estarem à frente, buscando seus direitos, do empoderamento, né, feminino, a gente percebe sim que ainda existem, né, muitas músicas com esse conteúdo. Conteúdo que muitas vezes inferioriza aquela mulher, que também mostra, né, formas de violência em algumas letras musicais. Então, se a gente for parar para analisar, a gente vai observar muito isso. E com relação às adolescentes, como você estava falando, as adolescentes, né, as mulheres, enfim, a mulher em qualquer situação da sua vida, ela pode sofrer a violência e ela também pode não perceber que está em violência por aquelas fases que a gente estava falando, né? Muitas vezes a mulher está naquele ciclo de violência, mas às vezes pode não ocorrer a violência física propriamente dita, mas pode acontecer a psicológica, que é muito sutil, e às vezes a pessoa naturaliza, acha que é comum, acha que os homens são assim mesmo, né? Então, às vezes, essas mulheres, né, nessa faixa etária, também, né, podem realmente ter dificuldades de interpretar que estão ali. Só que aí, realmente, com o uso da internet, né, redes sociais, a gente tem muito mais informação. Tem muito mais conhecimento, né, gratuito por aí. Tem redes sociais hoje em dia. Esse público está muito na rede social, Instagram, né, que é uma das redes mais bem faladas hoje. Tem o TikTok também, né, que os adolescentes também estão. Então, essas redes também, a gente tem profissionais que estão lá falando sobre relacionamento abusivo. E, inclusive, sobre, né, essas redes, até interessante eu ter lembrado disso, porque eu vi até uma psicóloga
falando sobre o relacionamento abusivo, utilizando uma massinha de modelar, sabe? Massinha de criança. E aí ela utilizava, né, aquela massinha de modelar para exemplificar, né, para as pessoas, muitas vezes, como que é estar no relacionamento abusivo. Como que seria isso, então, né? Então, a gente imagina que a gente tem uma massinha aqui e aquela massinha, né, tá sendo modelada por uma outra pessoa. E aquela pessoa é que vai modelar a outra. Então, aquela identidade que ela tinha, os gostos, as escolhas, tudo vai ficar de lado. Então, quem vai modelando o comportamento da outra? Né? O companheiro. Então, às vezes, o relacionamento abusivo, ele é como se fosse esse exemplo. A pessoa deixa, né, todas as suas decisões, seus gostos de lado, em virtude de agradar ao outro. E, às vezes, como essas pessoas ainda acham, né, passando por relacionamento abusivo, às vezes o companheiro culpabiliza ela por tudo, né, que ele faz. Ele não culpabiliza ele culpabiliza ela. Então, às vezes, elas realmente começam a acreditar que a culpa é delas, então elas deixam de fazer coisas para não desagradar o outro. Então, às vezes, elas acreditam que não vou fazer tal coisa, não vou sair com minha amiga porque ele não gosta, porque ele vai ficar irritado, ele vai ficar nervoso, ele não vai querer falar comigo. Então, às vezes é muito comum, né, de acontecer essas situações também. Ok, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre as políticas públicas, né, de combate à violência contra a mulher. A gente está falando sobre uma, né, que é o Agosto Lilás, a importância das denúncias e o acompanhamento e amparo às mulheres que sofrem a violência. Sim. No Brasil, a gente tem, né, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E essa política, ela traz, então, para a gente diretrizes de como que a gente, né, deve atuar, a gente profissionais da saúde ou, né, profissionais de outros setores também, que lidam diretamente, né, com essas mulheres, quando elas buscam ajuda. Então, as políticas públicas, né, do nosso país, ela tem sido, né, cada vez mais ali enfatizadas, cada vez mais efetivas, tentando trazer a caracterização do que é violência, né, que a gente falou aqui, a tipificação quais são os tipos, o que ocorre, o que aquela mulher sente quando está numa situação dessa, qual o tipo de relacionamento que a gente falou muitas vezes é um relacionamento realmente abusivo, né, quando ocorre, então, essa violação de direitos que a gente estava dizendo aqui, né, viola o direito daquela pessoa tomar decisões, de escolher, né, de fazer coisas ali que ela goste. Então, as nossas políticas públicas no nosso país, elas estão ali em constante, né, atualização. Com a pandemia também a gente percebeu esse número crescente. Então, a gente precisa também, quanto profissional da saúde, a gente precisa notificar. Então, quando a mulher chega para mim com relato de violência, né, doméstica, às vezes psicológico, físico, a gente tem, né, como descrever qual o tipo, né, nas nossas fichas. Então, a notificação é muito importante para desenvolver essas políticas públicas. Então, não só é importante a gente, psicólogo, né, no SUS, que eu atuo no SUS, a gente saber dessa notificação, mas também outros profissionais, enfermeiros, né, que lidam diretamente, às vezes, com abuso sexual, mas não só com sexual, às vezes ele pode atender uma mulher que está passando por uma violência psicológica que de repente ela não identificou, seja um médico também, que às vezes recebe a mulher para, por exemplo, ela foi com uma queixa, né, física ali, mas que às vezes tem a ver com aquilo que ela está sofrendo. Caiu da cadeira. Exatamente. Então, às vezes tem algumas, né, desculpas, algumas omissões ali tentando omitir o que realmente ocorreu, então tenta mostrar de uma outra maneira para o médico, né, tentar intervir. Então, realmente, às vezes, a mulher ela sofre alguma agressão, que às vezes tem uma gravidade muito séria, né, pode dar alguma lesão, realmente. Então, às vezes, a mulher chega lá no consultório médico, né, apenas mostrando o que aconteceu, né, uma situação, mas não explicando o que houve de fato. Então, a importância dos nossos profissionais, né, dos nossos municípios estarem capacitados para que eles percebam a importância de notificar quando chegar para eles. De repente, aquela mulher que foi até o seu consultório, ela não quer denunciar, mas é sua obrigação notificar. Então, a sua notificação, né, ela vai estar numa base de dados ali, né, do governo federal, que eles vão poder estimar quantas mulheres estão sendo vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral também, que é um tipo muito comum de ocorrer em cidades pequenas, né? Que ocorre com muita frequência, que é algo que a gente até mencionou, mas não especificou muito. Mas então, os profissionais, eles têm que realmente estar preparados para notificar, porque essas notificações vão trazer, né, um melhor estudo acerca das políticas públicas para que essas mulheres realmente possam ter proteção para quando elas forem denunciar, para que elas possam ter também abrigos, né, para onde ir, casas de acolhimento, os programas de recuperação, né, que a gente falou
dos agressores também. Então, essas políticas públicas também, para elas ocorrerem, a gente precisa dos nossos profissionais ali, não só da saúde, mas da assistência social também que recebe, e que muitas vezes, né, se é uma mulher que está passando por uma situação de violência, ela pode também procurar, né, o CRAS, o CREAS, que a gente tem aqui no município, e pode estar também procurando diretamente, né, a Polícia Civil ou Polícia Militar, né, também, para estar fazendo ali o boletim de ocorrência, especificamente. Mas aí a gente precisa, né, que todo mundo se conscientize, que todo mundo saiba o que é, né, essas violências que muitas vezes ficam ali muito sutis, igual a psicológica que a gente falou. Então, essa notificação, né, dos profissionais, essa comunicação da rede, né, a rede também precisa se comunicar. Quando eu falo a rede, é no sentido da saúde se comunicar com a assistência, né? De repente aquela mulher está em uma situação de violência, alguém tomou conhecimento daquilo, você sabe que é uma violação de direito, então você tem que agir, né? Senão você também vai estar realmente cometendo uma omissão ali. Então, se você de repente foi uma visita domiciliar, você presenciou uma violência, é direito, né, daquela mulher ter um amparo, né, tanto dos profissionais, e se você presenciou, né, seja uma violência propriamente dita física também, você tem que realmente denunciar, né? Tem que passar ali para os outros órgãos, né? Do município que também possam tomar, né? Alguma providência, e essa comunicação da rede. Porque muitas vezes, eu falo essa comunicação da rede, ela é importante porque muitas vezes tem os filhos, né, que estão vivenciando aquela situação de violação de direitos, sua mãe está sendo agredida, e às vezes esse filho também é agredido. Então, às vezes, a rede precisa comunicar, porque o conselho precisa intervir também. Então, aquela criança também está sendo violentada, né, fisicamente, e às vezes até sexualmente também. Então, essa rede precisa se comunicar, né, para que o Ministério Público também intervenha, né, e tome as providências cabíveis aí. Muito bem, gente. Você que está nos ouvindo, este foi o nosso programa Rádio Live de hoje. Conversamos com a doutora Thaís Brito, psicóloga, que veio falar sobre o Agosto Lilás, campanha de conscientização à violência doméstica. A gente espera, né, doutora, que o nosso bate-papo aqui, para quem assistiu ou para quem vai assistir depois, possa ajudar aí as mulheres que ainda se sentem inseguras para falar sobre o problema, né? Com certeza. Esperamos que possamos, né, traga um pouco mais de conscientização para a comunidade, para de repente, se alguma mulher estiver vivenciando, né, esse tipo de situação, que ela possa, né, criar coragem, mas também, não só ela, mas que a família também consiga, né, dar apoio para essa mulher. E como a gente estava falando aqui, a nossa família é um dos primeiros vínculos que a gente tem na nossa vida. Então, se a nossa família é a primeira a nos julgar quando ocorre uma situação dessa, a quem é que a gente vai recorrer? Se são as pessoas, né, que a gente ama, que são as pessoas que a gente tem vínculo. Então, é um recado aqui também para os familiares, para a comunidade como um todo. Se você conhece alguém que está passando por uma situação desse tipo, não julgue, tente entender o que aquela mulher está sentindo, se coloque no lugar dela. Mulher nenhuma ia escolher estar numa relação abusiva, não, gente. E se a mulher está vivenciando aquela situação, muitas vezes realmente ela não tem condição de sair dali. E às vezes a dependência emocional é tão grande, é tão extrema, que ela não dá conta de sair daquilo. Então, às vezes, a autoestima dela baixa tanto, que às vezes ela acha que ela não merece um relacionamento saudável, às vezes ela acha que ela não dá conta de sair daquilo, que ela acha que ela merece aquilo. Então, a gente precisa realmente, né, cuidar dessas mulheres que passam por essa situação, para que elas se reergam, né, consigam elevar sua autoestima de novo, consiga vivenciar, né, relações saudáveis na vida dela. E que esses familiares, que muitas vezes, né, às vezes estão ali no lugar de julgamento, que eles se conscientizem e percebam que aquela mulher está precisando da ajuda de vocês para conseguir sair daquele relacionamento. Então, às vezes, ela não dá conta de sair daquele espaço porque ela não tem para onde ir. Porque, às vezes, ela foi até a mãe, até o pai, até o irmão e foram os primeiros a julgar. Não, mas fulano é uma pessoa muito boa, dá uma segunda chance para ele. E, às vezes, ela já deu milhares de chances que ninguém sabe. Então, às vezes, aquela chance que ela pode dar novamente, né, pode ser que aconteça o pior. Então, quando acontece, né, esse tipo de situação, infelizmente, o feminicídio, todo mundo sofre, a família toda sofre.
Então é a hora que as pessoas começam a questionar, mas por que ele fez isso com ela? Ele era uma boa pessoa. Mas às vezes as pessoas não escutaram o que a mulher tinha para dizer, não escutaram sinais não verbais, que a gente fala, né? Que às vezes a pessoa tá se isolando, ela tá realmente isolando a família, ela não tá frequentando os lugares que frequentava antes, ela não tá dando conta, ela tá tendo crises de choro e ninguém entende, ninguém, né, tenta ali entender o que tá ocorrendo. Então, às vezes, até mesmo tentar, né, levar essa pessoa no acompanhamento psicológico, tentar ir junto, né, demonstrar interesse de vou com você, você quer que eu vou com você? De estar ali, isso já tem, né, uma importância muito grande para aquela pessoa. Então, a questão muito importante aqui também, né, hoje que eu tenho a dizer, é para os familiares, que os familiares são os maiores vínculos que a gente tem na nossa vida e são eles também que podem nos ajudar a sair de um tipo de relação dessa. A gente teve outros casos, teve um caso de uma famosa também, acho que era namorada do Nego do Borel, você lembra? Sim. Teve esse caso também. Teve o caso do Vitor Chaves mesmo. Sim, né? Que também foi um caso que as pessoas se surpreenderam, sim, né? Então, é algo que a gente tem pra falar nesse sentido. Ninguém sabe que o outro vivencia na casa dele. Às vezes, quando você vai ali, você vê um recorte do que a outra pessoa tá te mostrando. Você não sabe o que a outra tá vivenciando. Então, ao invés de julgar, tente escutar o que aquela pessoa tem pra dizer. Tente perguntar pra ela se tá tudo bem, se ela tá precisando de algo. Dependendo quando você pergunta se a outra pessoa não tá, se a outra pessoa tá bem, a própria expressão dela já vai te mostrar, às vezes um choro que ela começa a ter ali na sua frente, uma negação, né, de querer, não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, e você tá vendo que a pessoa tá mudando, né, o comportamento dela, que ela tá tendo crise de choro, que ela não tá dormindo, que ela tá muito irritada com qualquer coisa. Então são sinais que aquela mulher realmente tá vivenciando, né, uma situação muito angustiante para ela, que pode ser, né, a violência doméstica contra a mulher. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que foi bem proveitoso, né, o nosso bate-papo. Em outras oportunidades, se a gente puder conversar novamente sobre outros temas também, estaremos aqui à disposição. Agradecer a você que nos acompanhou aí pelo aplicativo, também pelo Facebook. Não foi possível a gente fazer a transmissão pelo YouTube, mas a gente vai deixar disponível algumas partes desse bate-papo no YouTube, para quem, às vezes, alguém não tem acesso ao Facebook, né? Estaremos disponibilizando ao longo da semana também no YouTube. Agradecer aos nossos anunciantes: Cerâmica Serran, Plano de Assistência Familiar Bom Pastor, Odontovita, Açaiteria Uai Delícias e também a Emplacar Despachante. Um bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na segunda-feira. A gente se fala, né? Na segunda-feira não se vê. Às 9 da manhã. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.